Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar este mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou a toalha e amarrou-a na cintura, derramou a mão na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha, porque estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lava os pés. Respondeu Jesus: agora não me negues que eu estou fazendo, mas cabe como me entregarás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia que o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés do discípulo, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse ao discípulo: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor, e nesse mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos um exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos aqui para juntos celebrarmos o primeiro dia do período pascal. Eu sei que é costume de vocês, né, que a comunidade toda avançada, porque é a primeira vez que ela celebra na sua comunidade o período pascal. Tem coisas que no passar do tempo as comunidades precisam se desprender da celebração da natureza. É bonito fazer as coisas unidos, mas elas precisam também aprender a preparar a sua liturgia, preparar o seu canto, preparar também esses momentos bonitos que a igreja celebra. Por isso que hoje, desde domingo, se descentralizou essa Semana Santa da Divina. Lá
edificar um ídolo a casa da mãe. Mas a comunidade precisa também dar os seus passos e ir começando a dinâmica também de preparar o seu próprio dia pascal. Domingo nós tivemos 3 procissões de ramos. Uma saindo das graças para a Matriz, outra saindo da Fátima para o Socorro, e outra vindo do Ponto das Mães aqui para Santo Antônio. E aí você pode se perguntar, por que a Conceição não? A Conceição é uma comunidade pequena, tem poucas pessoas participando com eles. Se a gente coloca uma celebração grande como a de hoje lá, não sobraria mais ninguém para ser só o padre que toca, quem canta e mais 12 para levar o festa. Então a comunidade pequena não tem um suporte ainda, né, para ter essa glória de pessoas, porque às vezes a gente chega na matriz, na celebração, a gente olha e parece tão fácil, né? Pergunta para eles desde quando eles estão trabalhando, arrumando as coisas. E mesmo assim, na hora, aí acontece a gente esquecer alguma coisa. Aí a gente esquece alguma coisa, meu Deus, esqueci. Porque a gente não tem o hábito de fazer essas coisas. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos fazer um percurso até hoje. Domingo, Jesus entra em Jerusalém. E todo mundo aclama, com o cardeal nas mãos, também colocando seus mantos e o jumentinho vai entrando. Quem participou tem 2 evangelhos naquele dia. A narrativa lá no começo de como seria a entrada e depois a narrativa da paixão aqui da igreja. Depois do percurso. Segunda-feira, o Evangelho da Semana Santa trouxe uma passagem bem bonita. Maria que vai ungir os pés de Jesus. Ela pega o frasco do perfume de nardo e lava os pés de Jesus e enxuga os cabelos. Naquele dia vai aparecer um personagem bem interessante, que ele geralmente não aparece tanto, mas ele vai aparecer na segunda-feira. Judas, que é um dos que caminha com Jesus, é um dos escolhidos para caminhar com Jesus. Judas aparece e diz assim: é um desperdício que se derrame todo esse perfume de nardo, ele poderia ser vendido e com as moedas a gente poderia dar comida aos pobres. O Evangelho diz: Judas não está preocupado com os pobres. Ele diz aquilo porque ele era ladrão. Na terça-feira, o Evangelho aparece com 2 pessoas bem interessantes: Judas, de novo, e João, o discípulo amado. Jesus era na mesa, comendo com eles, e vai dizer assim: um de vocês vai me trair. Judas, Pedro, que está ali, vira todo comigo e vai dizer assim a João: pergunta ao mestre quem é. E aí João, que está perto de Jesus, pergunta: mestre, quem é que vai para ele? Jesus vai dizer: a quem eu dei um pedaço de pão com olhar no molho. Vai olhar o pedaço de pão e vai dar as Judas. Olha as cenas como é que elas vão acontecendo. Ontem, no Evangelho de ontem, a reflexão principal é sobre a traição. Tão amoroso no meio dos discípulos. Quem vai trair? Eles não compreenderam o pedaço de pão para as Judas. Um de nós vai trair. E Jesus vai dizer: um de vocês vai trair. Antes, um de vocês vai trair. Ontem, uma das reflexões que eu fiz na matriz evangelista também serve para cada um de nós. Judas vai trair Jesus quantas vezes? Quantas vezes na nossa vida nós já traímos Jesus?
Saímos do Evangelho de ontem e estamos no Evangelho de hoje. Jesus se coloca à mesa. Vai saber que vai estar chegando a hora que ele vai, ser preso. Porque o homem de Judas aceitou como os soldados de entregar Jesus por 30 moedas de prata. Ele já fez o aceito ontem. Agora está procurando um jeito de entregar Jesus. E ele vai entregar Jesus com quem, meus irmãos? Com beijo. É com um beijo que ele vai mostrar para os soldados quem é. Mas até lá, hoje, ele vai se colocar à mesa. Ele vai dar uma lição muito bonita aos apóstolos, aos discípulos, que nós acabamos de ouvir no Evangelho, proclamado no lugar de Deus. A instituição da Eucaristia. Mas antes de instituir a Eucaristia, Jesus vai fazer uma coisa bem interessante com os discípulos. O que é? Lavar os pés dos discípulos. O que será que Jesus está querendo dizer para eles? Por trás de toda essa simbologia tem uma coisa muito importante. Ele vai se colocar a serviço. Ele vai dizer que todo aquele que busca a Eucaristia, a partir daquela ceia, fazer memória dele, deve se colocar a serviço uns dos outros. Eucaristia não é lugar de status. Eucaristia não é porque eu sou melhor do que o outro e eu comungo. Muitas vezes a gente tem a mania de a gente apontar na igreja, o dedo para A ou para B, porque eu comungo. Não. Comungar é participar do serviço de Jesus. É se colocar a serviço dos irmãos. Eucaristia é serviço. Comungar, participar dessa ceia eucarística, é dizer assim com Jesus: eu estou também a serviço do meu próximo. Não é um lugar de estar. Não pense que a vida da Eucaristia é um lugar onde as pessoas vêm com o peito estufado porque eu sou melhor que fulano ou fulano que não comunga. Pelo contrário. A vida da Eucaristia é alguém que vem comungar para dizer: Jesus, eu estou contigo. Eu participo dessa tua caminhada, desse serviço, dessa entrega. Pode dizer assim, tem um canto muito bonito que talvez um dia esse cantor não cantar para nós. Hoje não. Eu vocês vão ensaiar também. Mas vocês conhecem. Um pedaço de mão e um pouquinho de vinho. Quer dizer assim, pouco pedaço de pão e um pouquinho de vinho. Eu já vi muitos irmãos se perder no caminho. Mas por que se perder no caminho? Porque acha que a Eucaristia é status. A Eucaristia é se colocar a serviço do outro. Hoje, no Ministério da Instituição do Sacerdote também, para Deus eu digo padre de excelência, porque existe a instituição da Eucaristia, mas ser padre é se colocar a serviço dos outros. Eu não fiquei padre para a minha comunidade. Eu não fiquei padre para a minha paróquia. Aliás, pelo contrário, desde o dia que eu disse que queria ser padre do seminário, me mandaram para fora da minha região. Morei um ano na Bahia, 4 anos no Rio Grande do Sul, 7 anos no Mato Grosso do Sul, 1 ano no Pará, e agora vim parar aqui em São Luís de Maranhão. Quer dizer, se colocar a serviço da Eucaristia é se colocar a serviço de quem? A serviço dos irmãos. Um padre na Itália hoje, o padre Sebastião, mandava uma mensagem pelo dia do sacerdócio, dizia assim: você está feliz na paróquia onde você está? As pessoas participam bem das missas, as pessoas são envolvidas na paróquia, A preocupação é assim: você está dando um bom serviço, as pessoas são envolvidas, é se colocar a serviço.
Sandra, o irmão Josmar, o irmão Darcy, estamos aqui morando com vocês a serviço da população da cidade operária. O irmão Josmar, que não é padre, que acompanha as casas lares, muitas vezes de noite, 11, meia-noite, 2 da madrugada, vai fazer toque e assim, olha, vem aqui, porque precisa levar um menino desses aí para o hospital. E aí você tem que levantar, você se arruma, pega o cabelinho, leva, e pode ser que você traga, pode ser que você nesse um dia, em algum lugar com ele. É se colocar no serviço do outro. Servir os irmãos. Esses dias todos, os irmãos de serviço, os mutirões de confissão, que é cansativo. Às vezes vocês não sabem, mas a gente se sentar de 4 horas da tarde, 16 horas, e levantar a cadeira 22 horas, confessando direto, é cansativo. Tudo isso para quê? Para que vocês se sintam bem. O Padre Gilson foi confessar lá na Aparecida. Em vez de começar às 16, começou às 19. E ele chegou em casa, não sei, agora eram umas 22h30, e ele dizia assim: nossa, parece que é melhor começar no dia inteiro, porque a gente sai da confissão com a mente apertada. Porque muitas vezes nós precisamos não ser só professores, mas também ouvir com atenção o que vocês estão falando para tentar dar um feedback para vocês. Quando nós falamos, dizemos, eu disse várias vezes esse tempo, tragam uma listinha. Não venha com conversa de um, conversa de outro. Não tente justificar o que você fez. Nada mais é para dizer para vocês: nos ajudem. Sejam práticos na confissão. Mas vou dizer para vocês, tudo isso para que a população, para que vocês, para que os fiéis, possam fazer um bom trio pascal e um bom encontro de Jesus, que quer ressuscitar no coração de cada um de vocês. Então, meus irmãos e minhas irmãs, seguindo a liturgia, nós agora vamos passar para o momento do lava-pés, trazendo à memória aquilo que Jesus já tem feito com os seus discípulos. Lavou os pés, se colocou abaixo para dizer assim, se eu não lavar os pés, vai dizer a Pedro: tu não é parte de mim. Ensinando a Pedro que aquilo que o mestre vai fazer, ele deveria fazer também sempre para com seus irmãos. Servir uns aos outros, sem esperar nada de volta. Tem uma frase de Jesus muito bonita, eu acho que vale a pena esperar para a nossa vida. Eu vim para servir e não para ser servido. Seria tão bonito que não só o padre fizesse isso, mas o prefeito, o governador, o vereador, todos aqueles que se colocam a serviço do povo, que brilham, que fazem de tudo e com casos na sua cabeça. Eu vim para um lugar para servir e não para ser servido. Seria muito diferente aqui na nossa cidade. Seria muito diferente a realidade que nós vivemos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado. Continue sentado, nós vamos fazer agora o vídeo da voz. O padre vai levar os dois pés, não, viu? Um pé de cada um. Nós já termina essa liturgia hoje. Então, começando do Senhor, tira um, tira do pé, isso, tira do sapato, tira da sandália, tira um pé direito.